Agora. Oi. Aham. Aceita ali, ó. Aceita por isso. Tudo bem. Mas eu já Aceita. preciso. Tá ao vivo já. Tá ao vivo Não tá já. aparecendo, tá? Oi. Mas... Tá ao vivo. Olá, tudo bem? E tá ao vivo. Ah, já tá ao vivo. Vai Bom, pra então tá, né? Já vamos iniciar. Como é que tu tá? Tudo bem? Iniciando aí a nossa mais um encontro da nossa quarta edição da Feira do Livro do Bairro Fátima. Né? Esse ano a gente não teve a oportunidade de fazer de forma presencial, né? Mas a gente sempre, né, não quis deixar de realizar um evento cultural e bater um papo sobre a literatura, sobre a cultura mesmo, né? E, e não podia deixar de fazer, né? Ano passado já não foi realizado. E aí esse ano a gente decidiu fazer de forma virtual mesmo, né? Fazer um bate-papo para as pessoas também conhecer a nossa literatura, né? E para mim é um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje, né? Tu tá Bom alguns dia. milhares de quilômetros longe da gente, né? E a gente está aqui hoje com a Ângela Nishimura, é uma canoense, né? Oriunda da cidade de Canoas, mas que hoje se encontra lá do outro lado do mundo. E para ti eu vou dar um bom dia Tá entrando o e para os verão já. nossos espectadores vou, né, desejar uma boa noite para o pessoal que está aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tá, aliás, está bem frio, acho que deve estar uns 12 graus. E aí no hemisfério norte, né, já é verão aí. Tá entrando o verão já. É, final da primavera já entrando o verão. Bom, vamos iniciar. Ângela, te apresenta aí, né, uma saudação inicial. Conta um pouco aí da tua história com a literatura, né? Quanto tempo tu já vem desenvolvendo um trabalho cultural, um trabalho, né, de militância e que trava também algumas questões ideológicas de Vou gênero, contar um pouquinho de como né? tudo começou, né? E muito pela Lá questão em dos direitos humanos, né? 2008, Acho que isso é muito importante. A mais nossa ou menos, literatura, eu fui ela fazer ser algo que um traz um exame. conteúdo diferenciado, né? Até então eu Mas não escrevia nem fica livre aí redação, para né? Eu fazer a tua consegui errar o meu apresentação. nome. Aí eu fui fazer um exame e tal. E aí, dentro da sala do. Tem que ficar aguardando, né? Eu tomei o contraste e tal, eu tive que ficar aguardando o resultado, né? Porque eu sofria muito de enxaqueca, assim. Aí eu vi numa revista lá uma foto pequenininha de uma menina Sim. num campo de margaridas, assim. E aí eu disse pro meu pai, pai, eu sei como a história daquela menina aconteceu. Aí o meu pai disse assim, ué, então escreve para mim, né? Aí eu sentei e nem caneta tinha, né? Peguei a folha do prontuário, virei e pedi, o meu pai pediu uma caneta para a moça, né? E a moça pegou e deu. Aí eu comecei a escrever a história da menina. Em uns 15 minutos surgiu Margaridas no Jardim, né? Que é a primeira história do livro, Em Busca da Felicidade, que são 6 histórias, né? Que tem nesse livro. E foi assim que começou tudo. Daí então não parei mais de escrever. Depois eu passei 2007, mais ou menos. Aí em 2008 isso Sim. foi bem no início, assim. Tá 2000 e trancou? Deixa eu ver. 2007. É. Foi mais ou menos quando a gente se conheceu também, Foi né? mais ou menos nessa Acho que a gente se época. conheceu por Foi bem no 2007, início, 2000. assim, e eu nem sabia por onde começar, assim, né? Foi bem no início. Aí, o que que eu fiz? A gente juntou 6 histórias, né? E fez um livro É, deu uma independente, né? travada, Nessa época, agora comecei a lutar voltou. sozinha ali. E aí, em 2008, eu vim a conhecer o microcrédito cultural da cidade de Canoas, né? Aí, Sim. me inscrevi.
sem muita expectativa, né? Porque eu estava bem no início, nem sabia, né, bem como fazer um projeto cultural nessa época, né? Aí a gente fez o seminário da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, e Sim. fiz o projeto, passou o primeiro projeto, em 2009, por causa da história Alessandro P. do livro, né? Que é um pouquinho baseada na história de uma pessoa que eu conheci, de uma amiga minha, né? Que Sim. conviveu com esse mundo de drogas e HIV. Então, como uns anos depois eu passei por um relacionamento abusivo, eu resolvi juntar tudo e criar um projeto que pudesse ajudar os jovens na prevenção de DST e drogas. Né? Sim. Aí surgiu o Projeto Viver. Né? Tá virada a tela por causa que foi o primeiro do projeto de microcrédito cultural que passou, em 2009. Como a demanda foi grande e eu consegui alcançar um bom número de escolas, e eu achei que ainda faltava, né? A gente tentou em 2012, 2011 de novo e passou novamente, né? Foi 2 anos. E no terceiro ano ele já começou a caminhar com as próprias pernas, né? Que eu mesmo desenvolvi o livro e a gente começou a trabalhar de novo. E esse projeto acabou vindo comigo para cá, né? Quem quiser solicitar o projeto pode entrar em contato, que eu vou estar indo nas escolas fazendo a palestra. Esse projeto é de conscientização de DST e drogas, né? Ele tem um canal de apoio. Quem quiser entrar em contato pode entrar direto em contato comigo no Messenger ou no WhatsApp, porque tem no Facebook meu telefone. Por e-mail também. De ajuda, quem tiver alguma dúvida, precisar de auxílio, quiser apenas conversar também. Que foi Sim. Oi, pode falar. Sim. E essa questão da drogadição, o pessoal acha que é uma realidade brasileira, mas ela é o mundo inteiro, né? Não adianta. Porque a gente vive a nossa realidade aqui, né? Vive a realidade das ruas aqui, né? Na cidade de Canoas, no Brasil, tem São Paulo, tem a Cracolândia, mas a drogadição é uma realidade universal, né? É o mundo inteiro. Como é que tu Aqui é vê um isso aí no pouquinho Japão? diferente. Aqui Claro é que mascarado, deve assim. ter A gente espaço sabe que de acontece referência e a violência prevenção doméstica, muito a melhores, droga, né? Uma o estrutura HIV, muito a AIDS, né? maior do que Tem aqui no Brasil, bastante com pessoas, certeza, né? só que é uma Mas coisa como é meio que tu vê que essa em realidade aí segredo, é bem no Japão? sigiloso, assim. O pessoal que precisa de ajuda tem um canal de apoio da prefeitura, vai até lá, ou liga, é tudo muito secreto. Sim, Existe, né? Só que não é aberto, assim. É só quem realmente precisa que vai até lá, né? Então, não é tão aberto assim que nem aí no Brasil, né? Aí no Brasil a gente já tem acesso, já busca apoio mais fácil, já consegue nos postos de saúde. Aqui tu tem que ligar, ir lá escondidinho. sim, Essa é a diferença. Mas tem bastante. Tem sim, até um tem até um bairro que é só de pessoas em situação assim de drogas e de bebida, mas é um lugar sim. específico. Quem não sabe, Não, quem não não, sabe, te não sabe. entendo. Quem não usa, Tem não vai bastante, até uma lá. É um realidade, né? lugar meio assim aberto, mas é para aquelas pessoas, sabe? Tem isso, só que com leis diferentes, né? Assim, bem rígidas, né? Isso. Sim. É como se fosse a Cracolândia, assim, um 12. espaço. 12 publicados, né? É, Sim. que foram publicados, sim, editados. Uma questão mais institucional. Sim.
Mas vamos contar Tem, um pouco. Quantos livros que tu escreveu tem já? filme, tem música, tem peça de teatro. 12? Sim. E essa questão. E tem vários guardados ainda na gaveta ali, pronto para ser editado e colocado na rua. E sim, Sim. não, até essa questão aí é uma questão muito importante porque tu trabalha vários tipos de linguagens artísticas, né? É o teatro, é o audiovisual, né? Inclusive a teu ensino superior Dentro do projeto Viver, pesa né, muito essa a questão gente do audiovisual, né? adaptou, Conta um pouco como é que é a dialogar, Cláudia porque Ávila a literatura ela adaptou é o roteiro é do um filme viés, Ventre da mas tem Baleia, toda a questão do que audiovisual, do trata a teatro, história da que tu Alessandra, trabalha muito bem. né? Conta aí um pouco para nós. A vivência que ela teve dentro desse mundo, né? E ele foi. A gente começou a iniciar os ensaios, né? E ele parou na captação de recursos, né? Que a gente está tentando até hoje captar o Sim, recurso para fazer. Mas o projeto Viver, ele continuou se desenvolvendo, né? Captando para desenvolver o filme. Mas o filme está no forno. A ideia é que ele seja desenvolvido para divulgar, alcançar mais, né, pessoas no mundo todo, né? Dentro dessa sim, área do audiovisual, eu acho que ela trabalhou de uma forma muito clara, sim, né? E de fácil entendimento para todas as idades. Assim, é um roteiro pesado, mas ao mesmo tempo esclarecedor, né? Ele demonstra todos os perigos, todos os problemas causados por uma atitude, uma escolha ruim, né? Eu acho que nessa área, desse problema com as drogas, uma sim, escolha, um dia, um segundo faz toda a diferença. A gente acaba criando uma onda que acaba afetando todas as outras pessoas ao seu redor, né? sim. Tu não acaba se prejudicando sozinho, tu prejudica a família, os amigos, todo mundo que convive contigo, né? E dentro desse roteiro, ela explicou bem isso e conseguiu envolver as pessoas, né? O telespectador Sim. dentro da história, né? Quando tu vê, tu tá já viajando na história junto, sofrendo junto com a menina, né? Sim. Hum. Sim, é o poder que a cultura tem, né? De levar uma questão que muitas vezes pode ser apenas uma ficção, mas que em outras é baseado na realidade, né? E aí quando a gente conhece, né? Eu nasci, me Sim. criei, né? Cresci aqui no bairro Fátima. A gente conhece a realidade de vários Cada, amigos e amigas que se perderam, né, por essa questão da drogadição. E não é só as drogas ilícitas, né? Tem a questão do álcool, o alcoolismo, né? Que hoje é uma droga permitida, mas é uma droga também, né? Sempre quando eu falo na questão legalizado e que enriquece, né, as grandes corporações. Claro, é aquilo. também. Alguém que toma uma cervejinha, toma um vinho ali no final de semana, tá? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas é sempre bom a gente falar, né? Que quando a gente discute a questão das drogas é sempre álcool Sim. e outras drogas, porque muita gente fala o álcool e drogas. Não, o álcool é uma droga também, né? E que destrói famílias tanto quanto, né, outros tipos de drogas. Mata no trânsito, Isso. violência doméstica, Foi né? São através do várias projeto. questões aí que envolvem o alcoolismo, né?
Depois. E tu teve também uma participação, Isso. eu estava vendo ali, tu recebeu o Dentro da diploma palestra do da Projeto UBM, Viver, a a União Brasileira gente de aborda Mulheres, também a violência né? doméstica, né? E, Graças a esses e trabalhos como também, eu né? sou isso, então eu dou o meu depoimento dentro da palestra, né? Envolvendo, né, os E direitos eu da acho mulher. que o único meio da pessoa se libertar disso é falando, né? Tem muitas pessoas que ficam sofrendo em silêncio e isso é prejudicial Sim. demais para a saúde, né? Mental, né? Física. Então, dentro do projeto Viver, isso tudo foi bem Com trabalhado, né? certeza. E aí resultou no diploma, né? Que foi uma honra para mim receber. Sim, não, com certeza. E a gente vê hoje, né, no Brasil, assim, tá? Eu não sei como é que é a visão aí de fora, né, que o pessoal está tendo do Brasil sobre essa questão dos direitos humanos, né, o direito das mulheres, que tudo isso que vem acontecendo aqui, o próprio ataque aos nossos indígenas, né, aos povos das matas, né, a questão do meio ambiente, e que aí fora deve estar se falando muito, né? Porque o Brasil ele é muito lembrado por essas questões muito para muitos folclóricas, né? A questão do indígena, né? O respeito, né? Aos povos tradicionais, aos povos originários da terra aqui e também a questão ambiental, que é um debate que está no mundo inteiro, mas que aqui a gente está tendo Eu vou ser bem sincera parece para que ti. sendo colocado a quinto plano, Aqui né? no Japão, Nem a a segundo gente plano, luta tá? muito para quebrar E eu não sei como é que é a visão essa que vocês estão imagem que o tendo aí, Brasil tem aqui a fora mídia, o que de se fala aí carnaval, do futebol Brasil. Aqui a gente tem uma visão, né? e mulher pelada, né? Quando falam em Brasil, quando eu digo assim, eu sou brasileira, o pessoal diz assim para mim: tu mora na Amazônia? Eu digo: não, eu moro no Rio Grande do Sul. Onde fica esse Sim. lugar? Que lugar é esse? Isso é no Brasil? Ah, sim. Sabe? Eles conhecem Rio de Janeiro, que é um ponto bem turístico para eles aqui, né? Os japoneses vão visitar. Amazônia, por causa das árvores. O resto do Brasil, para eles, é complicado. Para eles é tudo assim, floresta. Aconteceu um caso muito, muito engraçado, que eu estava parada assim na escola, Sim. e aí uma menina chegou e ficou me olhando, e olhava para mim, eu disse: o que foi? Daí ela olhou para o meu marido, que meu marido fala japonês, né? Ele disse para ela assim, ela disse para ele: eu achei que ela era índio. Sim. Aí eu disse, aí o meu marido: não, índio tem algumas tribos indígenas, assim. Aí ele explicou para ela aonde que tinha algumas aldeias, que no Rio Grande do Sul eram mais, tinham descendentes de alemães, italianos, poloneses, e foi explicando, Sim. né? Aí ela olhou para mim assim, mas eu achei que andavam tudo que nem índio. Eu, aí que eu comecei a notar que precisava mais de literatura infantil explicando, né? Que existe outras Sim. realidades dentro do Brasil. Que o Japão é muito pequenininho. Aqui, se tu quiser atravessar o Japão, tu consegue, sabe? Em 24 horas, tu anda 6, 7 estados, assim. É Sim. uma distância pequena relativa ao Brasil. Não é, o Japão é pequenininho perto do Sim. Brasil. E eles não sabem a dimensão que é o Brasil, a diversidade de cultura, de religiões, de política, sabe, de gênero, de tudo. Eles têm uma noção de que é Rio de Janeiro, Amazonas, Sim. não por falta de mídia, né? Porque a TV tem
mas é uma questão da escola mesmo. A minha filha estuda na escola japonesa e eles mostram o mapa Sim. do Brasil, mas eles estudam sobre algumas regiões. Tanto é que quando eu falei, eu mostrei música tradicionalista gaúcha, eu mostrei vídeos, mostrei locais do Rio Grande do Sul. Ficaram tudo muito chocados, assim, quando eu disse que aqui era frio, lá no Rio Sim. Grande do Sul tinha o frio, né? Cambará, Gramado. Ficaram maravilhados com isso, porque eles só conheciam o Rio de Janeiro. Eles disseram Rio de Janeiro, samba, carnaval. Então, eles vivem muito somente a realidade que passa na televisão de política, de algumas coisas, assim. Sim. É bem... É divulgado, mas é precário, assim, aqui ainda. Precisa ser mais Sim. expandido. É. Sim. É limitado. Sim. Não, e com certeza o papel da literatura muitas vezes é fazer essa divulgação, né? E é algo que no próprio Brasil muitas vezes não se valoriza, essa questão literária. Mas a gente não vai longe. Muitas vezes o pessoal lá, lá do norte acha que aqui todo mundo anda de bombacha do Rio Grande do Sul. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul acha que, né, todo mundo na Amazônia, na região ali, é índio também. São vários Brasis dentro do Brasil. Né? É uma diversidade cultural, é uma diversidade. E, e graças a e devido a isso também, a gente sempre tem que manter a questão do respeito a todas as diversidades, né? E parece que muitas vezes tu não está vivendo a realidade aqui que a gente está vivendo, mas parece que muitas vezes aqui no país a gente está vivendo um ataque frontal a essa riqueza de diversidades que o Brasil tem. Né? E muitas vezes querendo se colocar um pensamento único nessa questão dos direitos das pessoas. Tudo. E com certeza a literatura ela bate de frente, ela é frontal com esse tipo de É coisa. verdade. E aí que muitas vezes gera também cancelamentos de escritores, né? Essa onda que existe, né? Ah, não, o escritor lá não serve porque ele toca naquele assunto ali que família não pode debater. Não, família tem que debater todos os tipos de assunto, né? E com certeza Eu, é importante, né? A família, gente colocar a questão de né? gênero, a questão da violência, a questão da drogadição. E Uma quando coisa que eu notei entra aqui, que nessa eu seara, notei muitas aqui vezes que existem tabus há que dificuldade é não se livros colocam, infantis que né? sejam A família não pode debater isso. Não, não, a bilinguais, família tem que sabe? debater tudo. Né? Que nem, assim, É nossa eu consciência, né, que cheguei vai se aqui, criando. procurei livros nas livrarias aqui, Sim, só japonês e inglês. Aí eu, né? Por que que não tem? Por que que não tem livros em... sim. Acho que trancou. Ó. Agora tô. Tinha trancado. Aqui aqui no Japão, é, quando eu cheguei, há 4 anos atrás, eu notei que era difícil Tá me achar livros em escutando? português. Português japonês, né? Porque eu queria muito aprender o Tá Nihongo, escutando? né? O japonês. E Tinha não trancado. achava. E aí depois eu vim a conhecer a Estante Nossa Língua, da Carol, que tem livros, né? Japonês, português, ela vende livros infantis. A Lia, a, a Lia, a Yumi, que começaram, desenvolvem um trabalho lindo aqui, que é de trazer livros infantis do Brasil para cá. Porque aqui tem bastante escola brasileira, né? Sim. Só que não tem muita diversidade de livros, assim.
Aí eu notei interesse dos japoneses em aprender o português, né? Eu disse nada melhor do que trazer livros, fazer livros infantis, né? Com uma linguagem simples, né? E eu percebi, isso é interessante. Aí eu comecei a fazer livros infantis, né? Que foi o primeiro, esse aqui, O Sonho da Sementinha, em português e japonês. Eu fiz no ateliê de Histórias em Goti, né? Com ilustrações da Ana Cristibia, né? Para desenvolver um trabalho com as crianças, para alcançar mais, né? Eu queria divulgar a nossa cultura através da literatura, mas não tinha acesso porque não tinha livros aqui, né? Assim, tinha, só que não em 2 idiomas, né? É difícil, mas é português, inglês, tailandês, tagalog. Aí eu desenvolvi através do livro o projeto Varal de Sonhos, que trabalha com as crianças, né? Para elas exporem seus sonhos, para criar um canal de diálogo, assim, né? Aí eu notei o interesse deles em aprender o português. Então eu comecei a desenvolver um trabalho na escola brasileira com as crianças, né? Para a gente começar a buscar mais, a aumentar mais a divulgação da cultura, né? Eu acho que é importante. Então, abrir mais os horizontes deles, né? Porque só Rio de Janeiro, Carnaval, falta, sabe? Eu acho falta muito. E a gente é tão rico em tudo. E aí a gente começou a trabalhar dentro desse projeto, né? Os sonhos deles para o futuro, outras opções de realidade que aqui não... Aí eu notei uma coisa super importante, que a criança brasileira, ela é uma criança muito mais ligada em tudo do que a criança japonesa. A criança japonesa é criada com desenhos, ensinamentos adequados à idade dela, né? Então, o linguajar do primeiro livro, as professoras notaram dificuldade de entender. Eu achei muito interessante, eu disse, por quê? A mentalidade, a linguagem é diferenciada aqui. Criança, ela não tem acesso a certas informações que a criança brasileira tem. Isso é bom e é ruim, né? A diferença de cultura dá um choque muito grande. Eu não tinha reparado nisso. Eu acho que foi um ensinamento muito grande para mim. Porque a forma se eu escrever sobre um sentimento, eles não entendem. É preciso ser explicado com detalhes. É muito diferente. Aí, a partir desse primeiro livro, eu comecei a adaptar a tradução à linguagem e ao nível de entendimento deles, que é totalmente diferente. É singelo, sabe? É suave. Eles não processam palavras difíceis de tradução. Existem palavras em português que não existe tradução para o japonês. Tu tem que explicar muito detalhadamente, de forma simples, para eles poderem compreender o que a gente quer passar, o sentimento que a gente quer passar, o entendimento que a gente quer passar. Então, o primeiro livro vão perceber que é uma tradução literal. É o português para o japonês perfeito. O segundo livro já é uma tradução adaptada. O terceiro, o quarto, é tudo adaptado. Porque
eu falar com a linguagem brasileira, no caso, o português nosso, eles não entendem. Tem muita coisa que a gente precisa. Eu achei muito interessante. Isso foi um choque muito grande. Interessante. É. Sim. É. A questão da emoção, às vezes, né? A questão do emocional do brasileiro, que né? O viver com dor, viver com, né? Com expectativas, muitas vezes é uma realidade que é nossa aqui, né? Tem coisas que são parecidas, mas pelo que tu tá falando, sim, são dois mundos bem diferentes, né? Na questão de sentimento, a questão de viver, né? A questão familiar, né? São questões bem que intercâmbio que tu Tem está bastante fazendo, pessoas que eu né? conheci Isso aqui é que maravilhoso. são de São E tu Paulo, tu que tá sendo são praticamente uma do embaixadora do Paraná, Brasil aí, levando um Cuiabá, pedacinho, né, Amazonas, daquilo que é mais e caro para tem nós, com pro projetos coração lindos também, sabe? do Japão. Biblioteca Muito legal. virtual, né? Que nem a Carol. A Carol trabalha com livros brasileiros aqui, a Lia, a Ayumi, a Angel, são que desenvolvem trabalhos maravilhosos aqui, também divulgando a cultura, né? Eu acho que eu sou só uma sementinha, como diz o livro, só uma sementinha aqui. Tenho muito que percorrer ainda, sabe? Mas estou muito feliz de estar tendo a Sim. oportunidade de desenvolver o trabalho aqui e de me adaptar, né? Que nem eu participei agora do espetáculo, né? Sobre a história do chá de Shizuoka. Com todo o elenco, direção, Sim. tudo japoneses. Eu fui praticamente assim na cara e na coragem, porque eu queria saber como é que era o desenvolvimento do teatro aqui, né? Porque no Brasil eu já trabalhava com isso, né? Dava oficinas, né? E, e é muito diferente. No Brasil, a gente desenvolve um trabalho que é ensaio em cima de mais ensaio, preparação de elenco. Aqui Sim. é diferente, eles têm uma preparação diferente. Eles te passam uma vez, duas vezes no máximo por mês um ensaio, e os atores se preparam em casa, sozinhos. Eles têm uma rotina de dedicação e de trabalho desenvolvido sozinho em casa e se juntam em horários específicos, em locais específicos e passam. Perfeito, Sim. eu nunca tinha visto uma coisa assim. Um espetáculo desenvolvido em 5 meses com 12 ensaios só assim, e, e funciona, sabe? Tá sendo um aprendizado enorme. Quando eu voltar, né, para o Brasil, eu quero aplicar isso, desenvolver esse trabalho aí, os projetos culturais daqui, a forma de ensino aqui, o teatro daqui, o cinema daqui. É uma oportunidade, assim, na verdade, é uma honra deles terem me aceito aqui, né? Porque eu fui muito bem recebida. As pessoas às vezes falam, ai, tem muito idmê, tem bullying. Tem. É tanto que eu desenvolvi o livro da Ochan, né? Que fala sobre bullying. Mas eu tive a sorte, né? De não sofrer nenhum tipo de estar numa região que não tem isso. Eles estão se modificando muito, tá muito melhor o auxílio aos brasileiros, a comunicação entre o povo japonês e o brasileiro está melhorando. Existem os radicais, existe bullying, existe, mas está muito melhor do que era antigamente, sabe? Hoje em dia, no alto-falante da prefeitura, já tem tradução, eles falam em japonês, falam em português e falam em inglês.
para passar o recado da prefeitura, né? Antigamente não. Antigamente tu tinha para te ligar para o Brasil, tu ligava uma vez por semana, botava lá, gastava um dinheirão com as moedinhas lá no telefone para falar 2 minutos, 3 minutos. Hoje em dia não, hoje a gente tem acesso, a gente já tem mais, né? Tem tradutor, tem vários locais, já é muito melhor. Tá muito melhor do que antes. Sim. Sim, não, eu imagino a dificuldade de adaptação que foi, né? Mas é aquilo, é um degrau do desenvolvimento, né? Também e isso vai ser muito importante para a tua história literária, né? Essa bagagem, esse conhecimento, tá? Enriquecedor para a cultura, né? E para o público que tu vai passar posteriormente, né? Não só na literatura, mas no teatro, que tu trabalha muito, né? A questão do audiovisual. E também eu estava vendo no teu currículo ali muitas palestras, né? Que tu sempre fez e sempre dedicou o teu tempo muito a trabalhar nas Tranco... escolas, Ah, né? Isso é fundamental. Eu falava mais cedo com um amigo que essa questão dos preconceitos, a gente só vai superar com a educação. A gente não vai ter uma legislação avançada, tranquilo? A gente não vai ter uma legislação avançada no que se refere aos direitos se não trabalhar a cultura e a educação junto. Né? Não, aquela lei ela vai ser uma letra morta. E a gente necessita, né, que com a lei a educação e a cultura estejam trabalhando lado a lado. Né? E essa questão das palestras tuas, aí tu deve ter muitas histórias para contar também, porque foi um aprendizado, com certeza são aprendizados que tu transmite e que tu recebe na dentro realidade das dentro pessoas. Né? Quando se faz uma palestra, tu vê em loco a realidade dentro que as da pessoas têm, palestra do as Projeto Viver, necessidades. Né? Em muitas escolas eu públicas criei que uma se caixinha, tem né? necessidades Que era colocado na muito escola grandes aqui no Brasil. Né? durante uma semana ali. Depois eu passava para Conta buscar um aquela pouco dessas caixinha. palestras aí, Ali, os desses alunos que momentos. tinham dúvidas, que queriam se identificar, queriam uma resposta, colocavam um e-mail ou telefone. E os que não queriam poderiam botar perguntas e dúvidas ali sem se identificar, né? Dentro daquela caixinha, eu comecei a ler aquelas e comecei a perceber que é um assunto que não é muito comentado dentro de casa, mas que existe em muitas casas, né? Tinha muita gente falando de agressão, pai, mãe, vovó, falando sobre sexo, falando sobre drogas, sobre sexualidade, sobre problemas sentimentais, sobre namoro, tinha muitos assuntos ali. Eu comecei a pegar o que mais era urgente, né? E fui desenvolvendo trabalhos mais direcionados, né? Como eu percebi que a violência doméstica era muito grande, eu acrescentei mais depoimento, enfatizei mais esse assunto durante a palestra, né? Quando a escola que tinha mais problemas com drogas, violência, eu acrescentava aquilo ali. Cada palestra era única. E muita parte, eu comecei a perceber que conforme ia tendo o desenvolvimento da palestra, durante a palestra, começou a aumentar o número de participantes querendo falar. Realmente, esse assunto começou a alcançar, né, essas pessoas e começou a trazer mais apoiadores e mais participantes no desenvolvimento da palestra. A palestra começou com 30 minutos, com pouco já estava 1 hora lá.
ia aumentando, sabe? E a demanda foi grande. E uma coisa que eu percebi, que quanto mais alto o nível financeiro, né? Vamos falar de financeiro mesmo. O assunto é mais tabu dentro da escola. Aparentemente é a mamãe, o papai e os filhinhos. Só que muito problema de relacionamento, de agressão. Não todos, não estou generalizando, mas a maioria era de pessoas com mais alto padrão, né? As pessoas, os alunos mais, as escolas mais pobres, né? Assim dizendo, não. O problema pior é a droga. Aqui no Japão existe bastante problema de relacionamento. A pessoa, eles priorizam muito o trabalho. Então, Sim. já aconteceu casos de pessoas morrerem trabalhando, para te ter uma ideia. A gente pensa que trabalha no Brasil, aqui é um trabalho dobrado. Pensa numa pessoa que trabalha, é mais, né? Então, aqui acontece bastante de filho Sim. ficar... É do trabalho. A prioridade do pai japonês, da mãe japonesa, é o trabalho. É mais fácil tu adquirir as coisas aqui, porque o teu Sim. salário, ele compensa os Pensamento teus sempre gastos, girando em entendeu? torno disso, né? Mas complicado de explicar. Apesar de eles têm aquela mentalidade assim, eu preciso armazenar muito para o futuro, por causa da pós-guerra, né? Então eles têm essa... Então eles priorizam muito o juntar dinheiro e o trabalhar. Então, trabalhando em escolas aqui, eu percebi que muitas das crianças se sentem sozinhas. Elas falam, elas são carentes, assim, né? Elas conversam contigo como se tu fosse uma mãe, são mais carentes, assim. No Brasil, tu percebe mais a participação dos pais no ambiente escolar em algumas regiões, né? Não é em todas. Porque eu já participei de escolas que pais não... Mas teve na palestras do Projeto Viver que pais foram na palestras para assistir com os filhos. Eu achei muito interessante isso. Hum. Sim. Não, é importante, né, essa visão. Parece que no Brasil o calor humano é muito maior, assim, nesse sentido da participação, né? Claro que tem outros problemas que, né, a gente sabe, mas que também. Bom, eu vou mandar uns abraços aqui, o pessoal que tá comentando, tá curtindo, né? O Edgar Leitão tá mandando um grande abraço, né? O Edgar, que o metroviário deve estar trabalhando esse horário, tá no horário do intervalo lá. E, né, a Stephanie Guerra, a minha filha, que nem tem a Denise. A Denise olha, uma grande parceira aqui, sempre ajudando os nossos trabalhos aí, né? Tem a Lu Produções, é parceirona da Feira do Livro. Quero mandar um grande abraço para ela. E eu tenho a minha filha aqui também, a Stephanie, que me ajuda nas questões. E a gente tem um orgulho muito grande desses filhos, né? Que fazem tudo pela gente. E também o Luiz Inácio está aqui assistindo também, meu filho também tá. Antes ele estava aqui com a cabeça aqui perto aqui, estava querendo participar da live.
Ó, tá passando um avião. Tu te lembra ainda dos aviões da base aérea? Acabou de passar um caça aqui perto. Tá esse barulho terrível. E mandar um abraço aqui também muito grande para nossa patrona da Feira do Livro, a Maria Luci, né, que está assistindo aqui, está desejando muito sucesso no teu trabalho. Tá? A Adriana Rodrigues, que ontem foi entrevistada lá no outro programa que eu tenho, que é o TBT do Axé. A Adriana Rodrigues, que é uma artista também, né? Ela dança, faz um trabalho teatral muito bonito, questão do audiovisual também. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar vocês duas juntas aí para produzir alguma coisa que tenho certeza que vai sair coisa boa. É. Deixar um abraço pro meu camarada aí, meu irmão, Osmar Veleda, o Luiz Antônio Ferreira Lisboa também, um grande abraço para o Lisboa, né? E o Tony Alves, comunicador aqui da cidade de Canoas, radialista, que também está acompanhando. Grande abraço aí para todo mundo, né? E Muito rápido, né? vamos. O Ricardo Flores está assistindo aqui Nossa! conosco, o Comunica State. Bom, tem uma série de amigos aqui que estão participando, né? E a gente já vai indo para as, né, considerações finais. Passa rápido, né? Uma hora, a gente já está quase uma hora no ar. Muito rápido e a gente poderia ficar falando 3 horas aqui. Quase uma hora. A gente poderia ficar falando 3 horas aqui sobre eu separei todos os aqui, projetos né? lindos teus. Ah, deixa eu Né? mostrar aqui. Eu participei Sobre desse os livro livros. aqui, ó. Fala um 2020, pouquinho Cada mais Dia Uma sobre Nova Chance, os teus com o livros Igor aí. Bueno Que eu e a acho que ficou Caroline ainda Rodrigues, alguns ali que tu falou que de 3, é uma 4. mensagem Fala para um cada pouco de dia cada do um ano. dos outros. Esse foi, eu participei como coautora, né? E foi muito legal participar. O Igor eu conheci também na mesma época que eu te conheci, e ele foi no seminário da LIC, eu lembro, que eu fiquei no grupo dele, quando a gente participou do seminário da LIC, faz muitos anos atrás. Aqui, deixa eu mostrar um pouquinho dos livros. O livro do Sonho da Sementinha, o português-japonês, e o em português, ele está à venda no Ateliê de Histórias de Voti, com a Márcia Dieter. E também, quem quiser, né, tem com a Denise. Pode pedir para a Denise, que a Denise tem. Na minha página também. Eu fiz o da Ochan, como eu tinha te dito, na questão do bullying, né? Para desenvolver um trabalho aqui de palestra e conscientização sobre o bullying com as crianças, né? Foi feita a ilustração todinha por mim. Eu resolvi fazer. Eu acho que só eu saberia transmitir o que eu queria passar, né? Eu queria mostrar a diversidade, os problemas de adaptação, os problemas de adaptação, de sexualidade, de bullying, de preconceito, e eu consegui fazer de uma forma bem subliminar, assim, e de fácil entendimento, né? Eu acho que é uma questão que tem que ser trabalhada desde de pequeno, de uma forma livre, simples e de acolhimento, né? Eu acho que é um tema que dá para fazer várias abordagens, várias formas de abordar, né? Dentro das palestras do Projeto Viver ainda, eu fui juntando os depoimentos, fui juntando questões e acabei criando um segundo livro, né? Que foi o João dos Anjos, que foi pela Biblioteca 24 Horas, de São Paulo, que trabalhou um pouco a questão da vida carcerária, né? De como um menino acaba se envolvendo com o tráfico, meio que sem querer, por um acidente, assim, e não conseguia se libertar, né? Que é uma questão que depois que tu entra, não é uma escolha tua sair ou não, aí tu já fica na mão de outras pessoas, né?
Como os pedidos foram aumentando Em Busca da Felicidade, em 2017, eu lancei a segunda edição dele, adaptada, né? Melhorada, né? Que está pelo Clube de Autores. Aí dentro de foi uma ideia meio maluca de entrar na área do terror. Como eu já estava trabalhando outros assuntos, eu pensei assim, por que não tentar, né, abordar ficção, terror, suspense? Entrei e criei Jovens Olhos Azuis Imortais, que é uma história investigação policial, né? Que envolve seitas e muitos mistérios. Não vou falar muito sobre ele está no Clube de Autores também. E ele é o primeiro. Ele é o primeiro de 3, tá? O segundo já está quase no final. Tem como falam, uma trilogia. Aqui é o Sem Como spoiler, Falam os né? Animais. Eu peguei... Esse livro como se foi diz, sem criado spoiler, né? Eu peguei uma brincadeira que meu filho fazia com a minha mãe e com meu pai, uma com meu marido, que era Como Falam os Animais. Ele chegava assim e dizia, vovó, como fala o cachorrinho, como fala? E a minha mãe, au, au, né? Como fala o gatinho, miau. E eu criei uma história, né? 2 trabalhando na horta, que é que eles chamam de hataque, né? É uma versão português-japonês. Eles trabalhando no hataque e fazendo as brincadeiras. Então, minha mãe e meu filho estão nessa historinha aqui. Também está pelo Clube de Autores. Este aqui, eu criei... na verdade, eu fiz as ilustrações e fiz assim para interagir com as crianças, né? Eu percebi que as crianças gostam de desenhar no livro, né? Eles só lê aqui, no caso, né? Eles querem desenhar, querem interagir, querem responder perguntinhas, querem fazer tudo no livro. Então, eu fiz só para eles pintarem. E aqui eu coloquei a versão português e japonês, para eles já irem aprendendo português, japonês, desenhando e brincando, né? Nas últimas folhas, todos os livros que eu fiz em português e japonês, eu coloquei nas últimas folhas a tabela de katakana e hiragana, para a pessoa já ir aprendendo a tradução, né? E quem quiser começar a aprender e estudar, já é um incentivo, né? Fora isso, então, todos eles estão pelo Clube de Autores, né? Tem o da Sementinha, tá com a Denise, né? Tem outros que eu não tenho aqui, né? Que ficaram no Brasil. Mas esses são alguns do que eu vou tem. querer adquirir um. E são esses, assim, que eu posso mostrar agora no momento, né? Já percebeu que eu tenho uma dificuldade para falar quando tá assim 2 pessoas, mas quando tá na frente de todo mundo eu falo. Parece que é uma outra pessoa falando. É complicado. Sim. É incrível. Logo, logo eu ligo para eles já para conversar daqui. Mas manda um abração aí, a família Marracheski aí toda tá acompanhando a live aí. Manda um abração pro pessoal aí. Tua mãe, teu pai, pessoas que eu gosto muito, né? Um carinho muito grande aí por eles. E a Cassie também, tá mandando, ela e a Clarinha, né? Estão te vendo. A Denise, a Eloá, grande abraço aí. A Paty Marracheski, tá todo mundo curtindo aí
junto à live, né? Quero agradecer o pessoal aí que nos acompanhou, né? E que a gente possa ter novas oportunidades aí para estar conversando, né? Trocando ideias, porque eu acho que a vida da gente é isso, é a gente trocar o conhecimento, né? E tu tem eternizado através dos teus livros um pouco do conhecimento. A gente tenta eternizar através, né, de lives também, para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, o escritor, a escritora, né? E que tu tenha muito sucesso aí, né, nos teus trabalhos, que seja esse período aí que continue, né, aprendendo muito, tendo um As conhecimento muito escolas que grande, quiserem entrar em para contato e poder solicitar trazer para o nós projeto aqui Viver, também para desenvolver o projeto Farol essa dos Sonhos, riqueza de também pode cultura entrar em que tu contato está pela vivendo, página, né? né? E Ou com a muito Denise, importante. e E os próximos que a gente passos teus pode aí, estar né, sejam agendando e sempre de enviando o muita projeto. felicidade, tá? Sim. Certo, e também me Só encaminha que eu chamar, vou tamo compartilhar nas junto. minhas redes, né? Tem bastante amigo da cultura e daqui a pouco vamos conectar outros artistas aí a ti para fazer alguns intercâmbios aqui, né? Seria bem legal. E eu gostaria de estar junto aí nessas aí, tá? Tá bom, tamo junto. Denise, muito obrigado pela participação, por dispor desse tempo aí para nós. Né? Eu sei que a vida é tão corrida e Denise, muitas vezes a gente não consegue, mas que bom que a gente hoje tem essa facilidade de estar do outro lado do mundo, né? Nós aqui, e a gente poder conversar, se falar. A eu que gente conversou agradeço por aqui com a participar. Muito Denise obrigada pelo convite. Nishimura, nossa escritora que participou hoje. E que participou hoje, né, Para vocês também. desse encontro da quarta-feira do livro. Te agradecer aí mais uma vez e